Glória a Deus. Essa manhã eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero nessa manhã aqui agradecer a Deus por ter nos proporcionado, ter nos dado uma noite abençoada e por estar aqui nesta manhã com mais uma responsabilidade de estar ministrando a escola dominical, essa lição de número 8. E para mim é uma alegria muito grande. Quero desde já agradecer aos nossos líderes, nosso pastor Amazildo, pastor Aquiles, nosso pastor Wallace Ventura, e também o nosso superintendente da escola dominical, o evangelista Paulo Arnaldo. Que Deus continue abençoando a nossa liderança também. Nosso irmão Léo, que se conta presente aqui, e também nosso irmão Isaac, que sempre estão dispostos a estar nos ajudando no bem-estar da obra do Senhor. Pois bem, a lição de número 8, o título diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, no versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Pois bem, irmãos, essa manhã nós vamos estar fazendo um resumo sobre essa lição de hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário, como nós acabamos de ler, diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Paulo escreveu aqui aos Efésios, ele estava dizendo sobre uma edificação, sobre uma pedra que era muito comum. Quando ele falava de pedra de esquina para os judeus, todos já estavam sabendo o que ele estava dizendo. Que
uma construção tem uma pedra principal, que esta pedra tinha dois lados, a qual era colocada como se fosse uma cunha. Quem já morou na roça sabe, né, que quando o machado lasca a lenha, ele se coloca um pedaço de pau chamado cunha, né? E assim também era colocada ali como se fosse uma cunha no lado esquerdo e direito de uma construção. E era esta pedra que sustentava as bases da construção. Era a pedra que sofria todas as pressões do peso daquela construção, de uma construção. Então, ele vai dizer aqui nessa manhã, irmãos, que a pedra que mantém esse edifício de pé, que é a igreja de Jesus Cristo. Essa pedra é Jesus Cristo, e Ele é a pedra que suporta todas as pressões. A pedra que dá sustentação à igreja. Jesus Cristo é a pedra que dá sustentação. Nós também somos chamados de pedras vivas dessa construção. Olha que maravilha. Nós somos chamados de pedras vivas dessas construções. Nós somos pedras, sim, mas pedras lapidadas pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus, pela palavra de Deus. Nós fazemos parte, graças a Deus por isso que nós fazemos parte desse edifício espiritual. Glória a Deus por isso, igreja, nesta manhã. Nós somos umas dessas pedras, mas pedras lapidadas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, porque a palavra é que transforma a vida. É a palavra que muda o caráter do homem, o caráter da mulher. E glória a Deus que nós fazemos parte desse edifício espiritual. É isso que Paulo estava ali escrevendo em Efésios, dizendo ali para aquele povo. Aí a verdade prática vai dizer assim, que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Ou seja, os apóstolos e profetas da igreja, no início da fundação aqui, da igreja, eles não tinham seus princípios, suas doutrinas. Eles pautavam-se na revelação das Escrituras Sagradas, na revelação da palavra de Deus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nenhum profeta, escreve isso, nenhum profeta fundaram suas igrejas nos próprios fundamentos. Eles buscavam a revelação da Bíblia, da palavra de Deus. Como em algumas lições anteriores que nós falamos aqui, tem muitas pessoas que entendem completamente errado. Não existe dom de revelação. A Bíblia vai falar lá em Efésios capítulo 1, versículo 17, ele vai falar que Deus nos deu o espírito de sabedoria e de revelação. Então não existe isso. Fulano tem um espírito de revelação. Não. Fulano não tem um dom de revelação. Não. Ele tem um espírito de sabedoria e revelação. Homem nenhum pode revelar a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E eles buscavam, os apóstolos buscavam a revelação pela Bíblia, a palavra de Deus. A partir da palavra,
revelou a eles e escreveram os princípios básicos da existência da igreja. Então, nenhum profeta, nenhum apóstolo fundamentou a igreja a partir dos seus princípios próprios. Aí, para nós entrarmos aqui nos tópicos, o que me chamou a atenção foi no início da leitura, no final da leitura, né? Bíblica em classe, que vai falar lá em Mateus capítulo 7, no versículo 24, uma metáfora aqui. E as mesma narrativa do versículo 25 é a mesma do 27. Porém, com uma diferença. A Bíblia fala que um certo homem, ele edificou uma casa sobre areia. E quando veio os ventos, os rios, bateram contra aquela casa e aquela casa caiu. Porque ela não estava firme, sólida. Ela foi construída na areia. E a Bíblia vai falar que um outro homem, ele também construiu uma casa bem bonita. Mas ela foi construída na rocha. E quando sopraram os ventos, vieram os rios, né, combateram aquela casa ela não caiu. Porque ela estava firmada na rocha. E a rocha aqui, irmãos, é Cristo Jesus. Qual é a diferença, então? O que faz a diferença aqui, quando nós lemos essa história, não são as diversidades que vêm sobre a nossa vida. Porque a diversidade, ela vem mesmo. Mas o que faz a diferença não são as diversidades, as lutas, as dificuldades. O que faz a diferença é o fundamento o qual nós estamos edificados. É dentro dessa perspectiva que Paulo vai ensinar à igreja de Efésios. Que ela deve ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aleluia. Que nesta manhã nós devemos construir a nossa casa, não construir a nossa casa espiritual na areia, mas nós devemos construir e continuarmos construindo a nossa casa espiritual na rocha, porque ela é Cristo Jesus. Quantos que construíram a sua casa espiritual na areia, e quando veio os ventos, veio as diversidades, dificuldades, ela caiu, não suportou. Mas o homem, a Bíblia fala que o homem que é sábio, ele sempre vai construir a sua casa na rocha, porque a rocha é Cristo Jesus na minha vida e na sua vida também. Que nesta manhã, a sua casa espiritual, ela possa continuar firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Pode vir pandemia, pode vir o que vier, mas a nossa casa espiritual ela tem que estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Que maravilha! Aí começando aqui, fala sobre um edifício. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular desse edifício é Cristo. E o fundamento e a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nessa lição estudaremos cada um desses aspectos. Um edifício espiritual, o santuário do judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. Então aqui, irmãos, eu vou estar lendo aqui, porque senão não vai dar tempo, só um resumo. Aqui o santuário
judeus, o que nós queremos deixar claro aqui nesta manhã é que o santuário aqui não é simplesmente um edifício físico. Santuário diz respeito ao lugar onde o santo habita. Diz respeito onde o santo habita. E nós sabemos, como diz a verdade prática ali, como nós acabamos de ler, Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. E nós sabemos isso, como diz a verdade prática, que nós hoje somos o santuário. Nós somos o santuário de Deus, porque Deus não habita, a Bíblia fala que Deus ele não habita em templos feitos por mão humana, por mãos de homens. Mas Deus habita em nós. Olha que privilégio nesta manhã. Deus, ele habita em você, meu irmão, minha irmã. Deus, ele habita em nós. Então, esse templo de Jerusalém era esse símbolo de exclusivismo dos judeus. Aí lá no finalzinho diz assim: assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O que é esse conceito de santuário? É que nós sejamos um santuário, um tabernáculo do Deus vivente. Nesta manhã, em nome de Jesus, nas nossas orações, que nós possamos pedir a Deus: Senhor, todos os dias, a todos os instantes, me faça um santuário puro, santo e verdadeiro para o seu louvor. Então, o conceito de santuário é que nós sejamos um santuário, um tabernáculo do Deus vivente. O santuário cristão. Vamos lá. Lá no finalzinho desse tópico diz assim: os crentes judeus ou gentios tornaram-se um templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Amada igreja, irmãos, Paulo, ele fala sobre isso, escrevendo, diz assim: não sabeis, vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, em cada um de nós? Jesus falou isso aos seus discípulos. E ele diz, e ainda o Espírito Santo, e Jesus ainda ele falou bem assim: quando eu for, eu vou para o Pai, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e nem pode conhecer, mas vós o conheceis, que habita convosco. E ele estará em nós, e foi o que aconteceu quando Jesus passou para os discípulos, O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. O Espírito Santo, irmãos, está dentro de mim e de você. Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Jesus ele falou para os seus discípulos, O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Aleluia. A pedra angular. A pedra aqui, irmãos, é a pedra, está falando a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce,
firmar e toda a estrutura e manter as pedras em linha certa, ou seja, em linha reta. Aleluia. Era a pedra, a Bíblia vai falar assim, que era a pedra que dava um ângulo. Jesus é a pedra angular da igreja, glória a Deus. A Bíblia diz que ele foi a pedra que foi rejeitada. Para que a pedra fosse angular, era ela submetida a um processo. Não era qualquer pedra que eles colocavam lá. Os edificadores colocavam no edifício, não. Não era qualquer pedra que podia ser colocada como uma pedra angular. Ela precisava obedecer a alguns critérios. Ela não podia estar cheia de pontas. Não era qualquer pedra. Tinha que ser uma pedra retangular, uma pedra de um tamanho considerável, dependendo também do edifício. Ela tinha que ser maior ou menor, mas tinha que ser uma pedra inteira que dava sustento ao edifício, ou seja, tinha que ser uma pedra inteira que dava sustento ao edifício, porque o edifício, essa pedra dava sustentação todo o edifício. E Paulo diz que Jesus se tornou a pedra principal, a pedra angular. Que maravilha! Ele foi rejeitado, irmãos. Assim somos nós também. Você pode ser rejeitado, quem sabe às vezes pela sociedade. Quem sabe você está sendo rejeitado por alguém da sua família, por um irmão mais próximo. Mas Deus nunca rejeitou e jamais vai te rejeitar. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer-se de um filho, ainda que essa venha se esquecer, o Senhor falando, todavia jamais esquecerá de ti. Pode todo mundo esquecer de você, te rejeitar, te jogar pelos cantos. Mas para Deus você é especial. Você é especial para Jesus nesta manhã, em nome de Jesus. Lembra disso. Não importa, às vezes, as pessoas que têm nos rejeitado. O importante é que você é especial para Deus. Aleluia. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificam ser Cristo a pedra principal, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. Pedra principal, ela foi, se nós lermos aqui, como nós já falamos, ela foi rejeitada pelos homens, mas não por Deus. Você pode ser rejeitado pelos homens, mas não por Deus. E isso é isso que nós temos que entender. É não rejeitar aquilo que Deus não rejeitou e nem aceitar aquilo que já foi rejeitado por Deus. Por causa de Cristo, ele era a pedra principal, que foi rejeitada pelos homens, mas aceita por Deus. Aleluia.
Por causa de Cristo, ele foi rejeitado pelos homens. Mas ele foi aceito por Deus, ele aí se tornou a pedra angular, ele se tornou a pedra principal. Ele se tornou a pedra de esquina, a pedra que deu e continua e vai continuar dando sustentação à igreja. Vamos lá. O fundamento apostólico, o fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolo. O termo grego apóstolos é usado para enviar o mensageiro. O apóstolo é concentrado na natureza da missão de Cristo. Lá no finalzinho diz assim: nesse aspecto, os apóstolos não são aqueles que foram comissionados por Cristo. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo é o fundamento. Sobre o fundamento aqui, irmãos, apostólico, os apóstolos são aqueles que foram comissionados, como nós lemos aqui, e está fundamentado no comissionamento de Cristo. Fundamento dos apóstolos é as mensagens de Cristo que é este fundamento. O fundamento apostólico significa aquele que ouviram do próprio Cristo e eles não ouviram interferência. Interessante que nesses últimos dias e nessa pandemia, nesse momento que a nação está passando, está se levantando muitos profetas, né? E tem muitos que têm falado aquilo que Deus não pediu para falar. E nós temos que ter cuidado com isso. Termos muito cuidado com isso, para que não venhamos ser enganados por falsos profetas aí. Aí vai falar sobre a doutrina dos apóstolos, que diz assim: o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. O que são doutrina dos apóstolos? Não é Pedro, Tiago, nosso fundador. Pedro, lá em Mateus capítulo 16, se nós formos olhar lá, vai dizer que Pedro respondeu. Jesus, quando ele perguntou a vós: que dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne, sangue que tu revelava, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Irmãos, nós louvamos ao Senhor porque em meio a essa pandemia, as portas continuam abertas. Nós estamos aqui glorificando, orando ao Senhor. Glória a Deus por isso. Pode vir o que vier, mas Deus jamais vai deixar as portas do inferno prevalecer contra a igreja dele.
Ele mesmo diz na sua palavra: a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por isso. Aleluia. E quando Paulo aqui ele fala que devemos estar fundamentados na doutrina dos apóstolos, ele não está dizendo que os próprios apóstolos é que são nossos fundamentos, mas a doutrina que eles ensinavam. Porque eles receberam a doutrina diretamente de Cristo. Ou seja, é uma doutrina que nos foi transmitida e sem nenhuma interferência. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocada no alicerce, porque se mexer na pedra, o alicerce vai ruir. Não se podia mexer, porque se mexesse, aí complicava, né? Igualmente, igreja, é o fundamento da igreja. Não se pode violar, não se pode ser violado. Qual o fundamento que não pode ser violado? A doutrina. A doutrina aqui que o apóstolo está falando, não está tratando do uso e costumes, não, como muitos, às vezes, se enganam. Embora os usos e costumes, né, devem ser preservados, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas aqui Paulo está falando da doutrina como ensinamento da palavra de Deus. Mas não se pode violar. Temos que conservar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta o homem. É a palavra de Deus que cura o homem. Cura espiritual e também, por que não dizer, material, porque a palavra de Deus ela tem poder. É a palavra de Deus que muda o quadro, a página, a história da vida do homem. E quantos que não têm dado crédito para a palavra, né? E nós temos, irmãos, que valorizar. O culto, ele é constituído de oração, louvor e palavra. Um culto onde só tem louvor, está faltando alguma coisa. Um culto onde só tem oração, está faltando alguma coisa. Ou só tem palavra, está faltando alguma coisa, está incompleto. Então temos que se valorizar. Como há uns dias atrás, num debate aqui com o pastor Wallace, nós até citamos, né, que o louvor, ela é uma pregação cantada. E é verdade, irmãos. E é verdade. Mas que se não pode, é violar os princípios, é a palavra. Né? Louvor é bom, glória a Deus. Já imaginou um culto sem louvor? Um culto sem palavra? Mas glória a Deus por isso que a nossa igreja, ela não tem violado os princípios que regem a igreja. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelos meus líderes. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Vamos lá. O testemunho dos apóstolos. A palavra grega propete significa proclamar, intérprete
da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja, e não do Antigo Testamento. Aqui são os profetas da igreja. Que são os profetas da igreja? São aqueles que interpretam e proclamam a revelação divina. Devemos estar fundamentados nisso. A fidelidade na isso é preciso insistir. Precisa existir a fidelidade na interpretação da revelação. Infidelidade, irmãos, aqui não agrada a Deus. E o que tem acontecido hoje é da revelação, uma distorção do texto. E Deus não trabalha na quebra de princípios. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aí eu me lembro que, pastor Wallace, eu me lembro que ainda da idade da minha filha, 12, 13 anos, se ia para o centro da serra, quando um crente passava um pelo outro, eu lembro, um crente passava pelo outro, só de dar a paz do Senhor já falava em mistério. Hoje você não se vê mais isso. Como que é bonito. E na época também, quando Deus usava um irmão ou uma irmã na nave da igreja ou no púlpito para falar em mistério, tinha outro que interpretava. E se existia um respeito muito grande. Jesus mudou a igreja? Não, Jesus é o mesmo. Às vezes é nós que mudamos. Deus, Ele quer continuar fazendo isso. Mas às vezes, devido à incredulidade, às vezes de muitos, tem atrapalhado o agir de Deus. Deus é o mesmo, Jesus não mudou, não. Só do fato de você encontrar com alguém na época de dar a paz do Senhor, e Deus, Ele usava alguém para falar com outra pessoa de manhã e acontecia à tarde. Usava para falar à tarde e acontecia à noite. E Jesus não mudou, não, igreja. Jesus é o mesmo. Então nós temos que sempre pedir a Deus, né? Para que Ele venha trabalhar e nós também não quebrarmos a esses princípios. Aí vamos lá, edificado para a morada de Deus, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Qual é esse processo? O processo é uma sucessão de atos contínuo. Para alcançar o resultado, é um processo contínuo de desenvolvimento. Nós somos edificados através de um processo contínuo, igreja. Nós somos edificados através de um processo contínuo aqui, está falando. Quando olhamos para esse processo contínuo, quando olhamos para essa expressão, todo edifício bem ajustado, nós temos que compreender que Paulo está falando aqui de uma casa funcional. Já pensou? Uma casa que não é funcional?
Uma casa que não é funcional, ela não tem perspectiva de nada. Então Paulo aqui está falando aqui de uma casa funcional. Uma casa que não é funcional é uma casa que tudo que você precisa é difícil. Pensou aquela casa que tudo que você vai precisar é difícil? Não serve para a família e nem também para o próximo. Mas a casa que é funcional, irmãos, é uma casa que serve bem para a família e serve bem também para aqueles que o precisam, né? E fala aqui que não atende às necessidades da família, uma casa que não é funcional, não atende às necessidades da família. Então a casa tem que ser funcional para atender às necessidades da família. Aí, dizendo aqui para a vida espiritual, mano, Jesus está falando sobre isso em relação à igreja. A igreja deve ser o edifício bem ajustado. Ele diz, todo edifício bem ajustado, acontece o quê? Ele cresce. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. Para a vida espiritual aqui, Jesus está falando aqui para a igreja. E a igreja precisa estar em constante crescimento. Se ela não está em crescimento, isso quer dizer que ela não está sendo um edifício bem ajustado. E nós temos que observar isso, a liderança tem que se observar isso. Se a igreja não está em crescimento, alguma coisa está errada. Ela não está sendo bem ajustada. Então é isso que Jesus estava passando aqui, estava querendo estar falando aqui para a igreja, né? Espiritualmente aqui. Falando. E glória a Deus por isso que nosso ministério, nossa igreja, tem sido uma casa funcional. Glória a Deus por isso. Trazendo para a vida espiritual, nós aqui, templo. Você está sendo templo, você está sendo casa funcional? Os vizinhos, será que têm olhado para nós? Temos visto eu e você como uma casa funcional, como exemplo? Eu e você, será que estamos sendo bênção para o ministério? Bênção para os nossos líderes? Bênção para a igreja? Bênção para a sociedade? Se não está sendo isso, não está sendo uma casa funcional. Vamos lá. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para o templo templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Eu gostei muito dessa palavra aqui, naon, que se refere ao Santo dos Santos. A referência era o que acontecia lá dentro. Naon apontava para o lugar santíssimo. Não está falando aqui de estrutura física do local, mas do que havia e o que acontecia lá dentro. O que acontecia no Santo do Santo. Era o lugar
onde a glória de Deus se manifestava. E como nós não sabemos, como crentes, somos um edifício de Deus bem ajustado, igreja. Nós, como crentes, nós somos como um edifício bem ajustado. Glória a Deus. E quando a glória de Deus se manifesta em nossas vidas, não é... Quando se fala aqui a glória de Deus, irmãos, não é a glória do movimento do culto pentecostal, onde se pula, planta bananeira. Não. Onde as pessoas pulam, não é isso. É a manifestação da glória de Deus através das suas ações na minha vida e na sua vida também. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O lugar é o lugar onde a glória se manifesta. É o lugar onde o próprio Deus estava. Aqui não está falando do lugar, da estrutura física do lugar, mas do que acontecia dentro daquele lugar. Vamos lá para nós adiantarmos. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus havia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima com Deus. Eu gostei muito da expressão que o comentarista ele falou, que ele expressou, né, lugar de habitação permanente e comunhão íntima. Isso deve ser o nosso propósito, igreja, como igreja. O nosso objetivo como crentes, sermos morada do Altíssimo, ou seja, nos tornarmos cada dia um lugar de habitação permanente. E devemos orar todos os dias a Deus, para que é preciso que eu e você recebemos a manifestação da presença de Deus. Existe uma diferença. Uma coisa é termos Deus presente conosco. Até porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele está em todos os lugares. Uma coisa é a manifestação de Deus. Uma coisa é termos Deus presente conosco. Outra coisa é percebermos a manifestação da ação da presença de Deus. Nós percebemos a ação da presença de Deus no nosso lar, na nossa família, na nossa vida, porque Deus está em todos os lugares, mas é a manifestação das suas ações que nós temos que perceber isso nas nossas vidas. Deus está em todos os lugares, né? Então a diferença é aí. Então nós oramos ao Deus: Senhor, e que eu venha perceber a manifestação da ação da Tua presença na minha vida, na vida da minha família, no meu trabalho, na minha vida espiritual, material, em nome de Jesus. E quando somos morada do Altíssimo, o lugar de habitação permanente tem que ser um lugar de comunhão íntima, porque se não for, Deus não vai permanecer habitando no lugar onde Ele não tem comunhão. A Bíblia diz que, porventura, andarão dois juntos
se ambos não houver em acordo? Então, irmãos, aqui falando sobre, como eu falei, que eu gostei muito dessa palavra, lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Pode-se ver que comunhão aqui está falando, nós temos o mesmo pensamento, nós andamos junto, né? Estamos em comunhão. Pedro e João, a Bíblia fala que eles entraram, foram para um templo à hora nona, às 3 da tarde, e eles foram juntos, ou seja, em comunhão. Não existe isso de pessoas às vezes falar bem assim que eu tenho comunhão com Deus. Se eu falar que eu tenho comunhão com Deus, que eu não gosto do irmão Léo, que comunhão é essa? Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que estar em comunhão com o Léo, com os meus irmãos. E vejo muitas pessoas dizer que eu tenho uma comunhão com Deus, às vezes eu fico preocupado. Mas está de mal do seu irmão. Mas não dá a paz do Senhor ao seu irmão. Então que comunhão é essa? Então essa comunhão, irmãos, Deus ele não se agrada. E é isso aqui, que é termos habitação do Deus Altíssimo. E que devemos, irmãos, para terminar aqui, devemos a cada dia estar com a nossa casa espiritual firme na rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Que faz a diferença não são as diversidades, não. Ela vem para todo mundo. O que faz a diferença é o fundamento qual nós estamos edificados. Em que você está edificado? E sabemos que o homem sábio é aquele que continua com a sua casa espiritual, firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse aqui, irmãos, peço à igreja que, quando estiver orando, ore pelo presbítero Washington, a irmã Thaís, né? Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa. Deus abençoe. A mulher de Deus, tá? Uma mulher, não é porque é minha esposa não, mas é uma mulher de oração que tem aqui uns dias de oração conosco aqui. Ela tem me acompanhado, né? Não só em casa, nós temos um tempo de oração, eu, ela e a Carol, mas ela tem me acompanhado aqui em oração, né? E graças a Deus, Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. Eu louvo a Deus pela minha esposa, pelo que Deus... E o segredo, irmãos, já rapidinho aqui, para quem está esperando no Senhor, ora, pague um preço agora para você não pagar depois. Tem muitos que não pagaram um preço antes de oração e estão pagando agora, né? E eu lembro que solteiro, eu orava ao Senhor e até as características de uma esposa que eu queria, eu falava com Deus. E Deus me deu a irmã Thaís, e tem seus defeitos, como eu tenho também, mas tem todas as características do que eu pedi a Deus. E do que gosto de fazer, que é a obra do Senhor, né? E louvo a Deus. Deus abençoe a irmã Thaís e a nossa filha Carol também, que é uma bênção, em nome de Jesus. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Está aqui, irmãos, assistindo conosco,
Alessandra Rosângela Gomes, a minha esposa, que Deus abençoe, Thaís Braga. Nosso pastor, querido pastor Amazildo Gonçalves Santos, Andréia Oliveira, Larissa Montarroz, se eu falei errado, me desculpe. Simone da Rocha Rodrigues, presbítero Luiz, Deus abençoe, presbítero Luiz, Sacramento. Ivanete Fraga Ribeiro, nossa irmã Ivanete também tem estado conosco aqui na oração, Deus abençoe. Evangelista Paulo Arnaldo, nosso superintendente, Deus abençoe em nome de Jesus. Maria da Ajuda Ferreira, Hélio Gomes, Ana Thompson, Daniel Coelho, é o pastor aqui? Será que é o... Misericórdia, ô pastor. Daniel, Deus abençoe, pastor Daniel, em nome de Jesus. Estou falando misericórdia assim porque eu já estou aqui está de frente de mim aqui com o pastor Alisson. Já não é fácil pregar, né? E ainda perto do pastor aí, não sabe como é que é, né? E nossa irmã, irmã Lourdes Barbosa, que Deus abençoe, irmã Lourdes. Eu aprendo muito com a senhora quando a senhora ministra a escola dominical. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Tem uns avisos aqui, pastor? O culto hoje, irmãos, é às 5 horas da tarde, né? Quem vai estar ministrando é o pastor Washington. Pastor Washington de São Marcos 2. Pastor, Deus abençoe, que esta noite eu profetizo Deus te usando tremendamente aqui neste lugar, em nome de Jesus. E levando bênçãos para os nossos lares, no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, assim, eu sou grato ao Senhor e que Deus continue nos abençoando. Ora por nós e que Deus venha continuar nos abençoando, nos agraciando, em nome de Jesus. Quero deixar aqui um desafio, o evangelista Paulo Arnaldo trazendo uma palavra aqui também. Porque você vai ver, eu quero que está aqui o pastor Alas, o pastor Amazildo, você vê, Paulo Arnaldo, como que é difícil você estar falando aqui perto dos nossos pastores, né? Então deixa o desafio aqui, tá, varão? Em nome de Jesus, depois nós vamos estar conversando. Já preparem uma lição aí para você estar ministrando em nome de Jesus. Pastor Alas falou que é na próxima. E Deus vai te usar tremendamente. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor Deus, Pai, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus, aqui nesta manhã. Senhor, é uma responsabilidade, mas, Senhor, eu creio que o que o Senhor colocou no meu coração, Deus querido, eu falei aqui para a igreja, que o Senhor continue abençoando a nossa liderança, pastor Amazildo, pastor Aquiles, Senhor querido, pastor Wallace, toda a tua família, o presbítero evangelista, o evangelista Paulo Arnaldo, a nossa igreja, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada membro, Senhor, da nossa igreja, cada irmão, cada irmã. Eu profetizo nesta manhã o Espírito Santo de Deus, meu Deus querido, entrando agora nos lares e dando a vitória por aquilo que esta irmã, este irmão tanto chora, tanto pede. Senhor, toma aqueles irmãos que se encontram enfermos, aqueles que ó Deus querido, que pegaram, Senhor querido, que foram atingidos por essa pandemia. Entra com providência agora nos ossos, no sangue, nas veias. Cura eles, ó Deus querido, para que o teu nome venha a ser glorificado por eles e toda a família pelas nossas vidas. Meu Deus, que durante esses dias, Senhor, o Senhor nos prepara para que possamos estar assistindo logo mais o culto, às 5 horas da tarde. Que o Senhor venha usar também o pastor Washington nesta noite e dando a ele, Senhor, a vitória. Dando a ele, Senhor, a sua família a vitória. Usando teu filho tremendamente em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Faça assim com as vossas mãos. Aí no seu lar. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que o amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém.